Bom, pessoal, nesse último vídeo a gente vai começar falando sobre o trabalho de Van der Waals, né? Em 1873, ele defendeu uma tese, né, a tese dele de doutorado, e ele, nessa tese, ele tratou de várias questões que foram revolucionárias para a época, né? Então, ele falou da não idealidade dos gases reais, tá? E atribuiu esse desvio, né, do comportamento ideal à existência dessas interações, tá, intermoleculares. Repare, em 1873, tá? E aí ele criou uma das primeiras equações de estado, que foi derivada da suposição de um volume finito ocupado pelas moléculas constituintes. Então vamos lembrar aqui as duas hipóteses, né, do modelo do gás ideal. Um, as interações não existem entre os compostos, e dois, embora as moléculas, né, o gás ideal ocupe um espaço, quando você tende, com a pressão tendendo ao infinito, o volume tende a zero. Então seria um volume nulo, né, ocupado pelas moléculas. E Van der Waals começou a pensar, né, que as moléculas constituintes elas tinham seu próprio volume, certo? Isso foi curioso para a época, foi uma revolução para a época, porque havia uma forte corrente filosófica que negava a existência das moléculas, né, nessa época. E não estava bem compreendido para a época também a estrutura molecular dos fluidos, né? E ainda eles pensavam, né, para vocês terem uma ideia, de que a transição de líquido para vapor era uma transição por uma reação química. Eles pensavam que líquido e vapor eram constituintes, eram quimicamente distintos, certo? E Van der Waals, com o seu trabalho, ele afirmou a realidade que a gente tem das moléculas hoje, né? Com o seu volume, com as interações atrativas e tudo mais. E ele desenvolveu, baseado nas observações matemáticas, nas observações que ele fez, ele desenvolveu uma equação matemática muito simples para o cálculo da relação PVT, né? Pressão, volume e temperatura de gases reais, e revolucionou o estudo de equações de estado. A comparar a equação de estado com dados experimentais, ele também conseguiu obter boas estimativas para o tamanho real das moléculas e também para a força de atração mútua, certo? E ele ganhou o Nobel em 1910, certo? Alguns anos depois da defesa da tese, justamente pela equação de estado para gases e líquidos, certo? Ele influenciou diversas pesquisas da época e desenvolveu o que a gente conhece hoje, né? Desenvolveu a base daquilo que a gente conhece hoje como ciência molecular moderna, né? Se vocês olharem a termodinâmica no nível molecular, muitas das ideias que estão ali vêm da época de Van der Waals. Não significa que foram Van der Waals que trouxe, né? Não foi Van der Waals que trouxe aquelas ideias. Mas muitas das ideias de Van der Waals foram aproveitadas e estão válidas para essa base molecular, certo? Então, eu vou escrever aqui qual foi a equação que Van der Waals escreveu. Então, a pressão era igual a RT sobre V molar menos B, tudo isso menos A sobre V molar ao quadrado. Essa é a equação de Van der Waals, certo? Vamos tentar entender essa equação de uma maneira detalhada, né, matematicamente falando. Primeiro, a gente vai reparar, né, que ela é bem diferente do nosso gás ideal, né, onde PV era igual a RT sobre V molar. Lembrando que V molar é V dividido por N. Mas reparem bem, se, opa, se A for igual a zero e B for igual a zero, o que acontece com a equação de Van der Waals? Ela se torna igualzinha, né, a dos gases ideais. Esses parâmetros A e B foram inseridos por ideais, foram inseridos por Van der Waals. E eles têm significado físico. Então, se eu zerar os dois, o que acontece é que a gente obtém PV igual a nRT, ou seja, PV igual a RT sobre V,
molar. Agora, se A for igual a zero e B for diferente de zero, o que a gente obtém? A gente obtém essa expressão aqui, ó, P é igual a RT sobre V molar menos B. E dessa equação, a gente pode isolar aqui o V molar, certo? Então, vou pegar aqui, ó, continuar aqui embaixo. Vou jogar o V menos B para cá e o P para cá, então a gente fica com V molar menos B é igual a RT sobre P, certo? Isso implica que o volume molar é RT sobre P mais B. E lembrando, né, que o volume molar é o volume dividido pelo número de mols, a gente chega que o volume seria, então, ó, nRT sobre P mais NB. E agora vejam bem, se eu aplicar o limite com a pressão tendendo a infinito, certo? Esse meu volume agora, ele não vai ser zero, na verdade ele vai ser NB. Então, basicamente, aquele parâmetro B, ele está relacionado com o tamanho das moléculas. Esse parâmetro B de Van der Waals recebe o nome de covolume, ok? Agora, vamos voltar para a equação de Van der Waals completa, RT sobre V molar menos B menos A sobre V molar ao quadrado. E agora vamos fazer outra análise. Vamos zerar o B e considerar que A é diferente de zero. Opa! Se a gente fizer isso, a gente vai obter isso aqui, ó, P igual a RT sobre V molar menos A sobre V molar ao quadrado. Se a gente comparar com a equação dos gases ideais, vou botar G aqui para gás ideal, P é igual a RT sobre V molar. Esse parâmetro A de Van der Waals é sempre positivo, tá? E reparem, com ele sendo sempre positivo, e se ele for diferente de zero, isso indica que a pressão calculada pela equação de Van der Waals, ela é menor do que a pressão para um gás ideal, na mesma temperatura e no mesmo volume molar. Isso quer dizer que esse parâmetro A, está relacionado às forças atrativas. Então, com essas duas ideias simples, do covolume e da força atrativa, Van der Waals desenvolveu uma equação de estado que conseguia representar o comportamento de gases reais. Então, na tese de doutorado, ele propôs essa equação, né? Então, a gente tem os dois parâmetros. O parâmetro A, ele indica interações moleculares atrativas, tá? E atrativa porque a gente tem o A é sempre maior que zero e a gente tem um sinal de menos aqui, tá? Se o parâmetro A for zero, a gente tem essa contribuição, o B é o covolume, como eu mostrei para vocês, certo? A gente pode reordenar os termos da equação de Van der Waals e chegar nessa equação aqui, ó. Deixa eu só refazer minha marcação, certo? Se a gente reparar, essa equação, ela é cúbica no volume, no caso, no volume molar, né? Então, ela possui 3 raízes, né? Com um polinômio de terceiro grau, ele possui 3 raízes, certo? E essa é a grande vantagem da equação de Van der Waals, porque ela consegue, a partir dessas 3 raízes, representar o comportamento acima da temperatura crítica, na temperatura crítica e abaixo da temperatura crítica. Então, ele consegue representar as isotermas supercríticas, críticas e também subcríticas. Tá? Aqui eu tenho um gráfico tirado do Atkins e que está em coordenadas reduzidas. Então, a gente tem aqui, depois a gente vai explicar mais detalhadamente o que é isso. Mas, de um lado, a gente tem a pressão reduzida, que nada mais é do que a pressão dividido pela pressão crítica. Tá? Aqui a gente tem o volume reduzido, que é o volume molar dividido pelo volume crítico, e cada uma dessas linhas representa uma isoterma reduzida, né?
Quando a isoterma reduzida vale 1, isso indica que a temperatura é igual à temperatura crítica. Se é maior do que 1, né, como aqui em 1,5, significa que a temperatura é maior do que a temperatura crítica. E abaixo aqui, ela é menor do que a temperatura crítica. E abaixo da temperatura crítica, a gente tem isotermos que demonstram a formação, né, da região de transição líquido-vapor. Reparem que as nossas isotermas aqui, ó, quando a temperatura é muito elevada, ela vai ter aquela cara de hipérbole que a gente já comentou. Exatamente na isoterma reduzida de 1, né, ou seja, na isoterma crítica, a gente tem aquele comportamento bem delimitado e aquele pontinho limite, né, o ponto supercrítico, aliás, o ponto crítico. E abaixo dela, reparem, a gente tem essas oscilações aqui. Se eu pegar uma determinada pressão, por exemplo, pressão de 0,5, certo? Então, eu vou marcar aqui, ó, de verdinho, 0,5 de pressão reduzida. Tá? E eu vou olhar esta isoterma que eu vou marcar de vermelho, tá? Essa daqui, ó. Aqui, desce aqui, sobe, continua subindo aqui. Eu tenho 3 pontinhos em que a linha verde cruzou a linha vermelha, indicando as 3 raízes. Uma de menor volume, uma de um volume intermediário e uma de maior volume. Reparem que a região entre a menor raiz e a maior raiz é meio estranha, né? Porque a gente tem uma região aqui onde você aumentando o volume, você aumenta a pressão. Na verdade, essa região aqui, ela não tem significado físico. E essa raiz interna aqui também não. Mas a raiz de menor valor equivale à raiz do líquido, né? Ou seja, o volume do líquido, volume molar do líquido, e a maior ao volume molar do gás, tá? Ainda existem outras questões para a gente pensar propriamente na transição líquido-vapor, mas isso deixa lá para o capítulo 5. Tá? A partir do ponto crítico, a gente consegue definir os parâmetros A e B da equação de Van der Waals. Por quê? Exatamente no ponto crítico, a derivada da pressão em relação ao volume molar, mantendo a temperatura constante, ela vale 0, exatamente no ponto crítico. Tá? Então, exatamente no volume crítico. E a derivada segunda da pressão em relação ao volume molar, uma temperatura fixa, certo? No caso, a temperatura é a temperatura crítica, tá? Isso aqui também vale 0. Em outras palavras, a gente tem um ponto de Sela, se vocês lembrarem lá de cálculo, exatamente no ponto crítico nas coordenadas reduzidas. Tá? E a partir da definição dessas duas derivadas igualadas a 0, a gente chega nos parâmetros A e B de Van der Waals, calculados a partir das propriedades críticas. Certo? Aqui está calculado em função da temperatura crítica e da pressão crítica, né, tanto A quanto B, mas existem formulações que são para temperatura crítica e volume crítico. No caso do B, ele é o volume crítico dividido por 3, e no caso do A, ele é 9/8, certo? De R, T crítico, V crítico, tá? E esses valores, como eu mencionei, eles surgem da primeira derivada e da segunda derivada da pressão com volume, calculadas exatamente no ponto crítico. Então, os parâmetros A e B de Van der Waals, eles são calculados justamente a partir do ponto crítico. Isso faz com que a equação, né, ela represente muito bem o ponto crítico para uma substância. Tá? Aqui a gente tem que enfatizar algumas coisas. Tá? A equação de Van der Waals é um modelo matemático. O que eu estou querendo dizer com isso? Ela é uma equação que tenta representar de forma simples um fenômeno complicado. É fácil demonstrar que esses modelos matemáticos eles são falhos. Todos os modelos matemáticos eles são falhos em algum sentido. A gente faz simplificações para chegar naquela estrutura matemática. Então, eles não são exatos, mas eles podem ser uma representação aproximada de um fenômeno. Para o caso
de Van der Waals, a gente consegue provar que o Z crítico, que seria o P crítico, V crítico dividido por R, T crítico, ele é sempre igual a 3/8, o que não é verdade para a maioria das substâncias. Tá? Então, a equação matemática impõe isso é um erro. Mas, se o erro não for afetar o cálculo que a gente está fazendo, tudo bem. Tá? Então, a equação de estado de Van der Waals, ela serve para fazer algumas inferências, tá? Para obter algumas visões aproximadas dos fenômenos físico-químicos, mas não para obter um valor extremamente preciso. Se você quiser um valor extremamente preciso, né, ou você vai para a equação do virial obtendo, né, vários coeficientes, segundo, terceiro, e assim por diante do virial, né, de cada uma das substâncias, ou então você pode usar um modelo, uma equação de estado mais recente. Lembrando que a equação de Van der Waals é de 1873, tá? Tem coisa nova aí sendo produzida, tá? A vantagem dela é que os parâmetros A e B, né, eles têm algum significado físico, eles têm uma interpretação física e eles são calculados a partir da temperatura crítica e da pressão crítica. Então, você consegue predizer alguns comportamentos sem ter que fazer, né, experimentos muito trabalhosos. Mas, como eu falei, é uma equação que falha e, na verdade, dependendo do que você for utilizar para a equação de Van der Waals, do fenômeno que você for representar, ela falha muito. Tá? Mas isso não tira o mérito de Van der Waals, que em 1873 chegou nessa equação. Tá? A partir da equação de Van der Waals, outras equações de estado surgiram. A equação de estado de Berthelot, vocês vão notar que a diferença aqui é a inclusão do termo da temperatura, nessa parcela que representa, né, a parcela atrativa. Tem a equação de estado de Dieterich, né? Tem um exponencial aqui, né? Exponencial do tipo Boltzmann, mas ainda com um volume molar aqui, certo? E a equação de estado de Redlich-Kwong, né, que ela é parecida com a de Berthelot. A diferença é que ao invés de dividir por t, eu divido por raiz de t, e ao invés de v ao quadrado, eu tenho v vezes v mais b, certo? Essas equações de estado, né, acho que a mais recente delas, se não me engano, é de Redlich-Kwong, e ainda assim é do início ali de 1920, se não me engano, posso estar equivocado, tá? Então é uma equação bem antiga. Hoje em dia existem outras equações, ainda simples, né, ainda cúbicas no volume, que conseguem representar melhor alguns fenômenos e são usados, por exemplo, na indústria do petróleo, como uma equação de Soave-Redlich-Kwong, que é uma modificação da equação de Redlich-Kwong, e a equação de Peng-Robinson. Mas isso fica para um assunto só para quem tiver curiosidade, não é nosso enfoque aqui nesse curso de Físico-Química, tá? E o que a gente vai ver agora são as coordenadas reduzidas para introduzir o conceito, né, do princípio dos estados correspondentes, tá? A gente já viu um pouquinho disso. A gente mostrou aquele diagrama, aquele gráfico, né, das isotérmicas em coordenadas reduzidas. A gente define a temperatura reduzida como a temperatura sobre a temperatura crítica, a pressão reduzida como a pressão sobre a pressão crítica e o volume reduzido como o volume molar sobre o volume molar crítico, né? A gente consegue recuperar facilmente as propriedades originais. As coordenadas reduzidas, né, a temperatura reduzida não tem unidade, a pressão reduzida não tem unidade, porque eu estou dividindo T por T, P por P e V por V. Né? No caso, V molar por V molar. Certo? A vantagem desse uso dá para generalizar, devido à generalização, tá? Utilizando as equações de estado. A ideia das coordenadas reduzidas, inclusive, foi proposta por Van der Waals, certo? E se todos os fluidos se comportassem de maneira similar, né, eu poderia descrever qualquer fluido, né, qualquer substância, a partir das coordenadas reduzidas, né, só tendo que saber qual é a temperatura crítica, a pressão crítica e o volume crítico, a partir do que Waals alcunhou como princípio dos estados correspondentes. Então, o princípio dos estados correspondentes diz que gases confinados no mesmo volume reduzido, na mesma temperatura reduzida, teriam a mesma pressão reduzida.
Se isso fosse verdade, a gente só precisaria de uma equação de estado e resolveria todos os problemas. Mas até hoje, equações de estados vêm sendo desenvolvidas, né? Eu mesmo, em 2015, no meu doutorado, desenvolvi uma equação de estado, mas isso não vem ao caso aqui, né? Então, o princípio dos estados correspondentes, infelizmente, ele não é verdadeiro para todas as substâncias, mas ele é razoável para gases esféricos e apolares, certo? Quando as moléculas fogem do formato esférico e tem polaridade, a gente começa a observar desvios, tá? Mas ainda assim, o princípio dos estados correspondentes é algo muito interessante, porque a gente pode generalizar a equação, por exemplo, de Van der Waals, naquele modelo matemático, em coordenadas reduzidas, e aí sim desenvolver aquele gráfico que a gente tinha visto, certo? Os coeficientes A e B, eles somem daqui, justamente porque eles são função das propriedades críticas. E a partir deles a gente reescreve tudo, né, como propriedade reduzida, tá? E, como eu já mencionei, a grande vantagem é na generalização do comportamento. Para terminar o vídeo, eu vou mostrar para vocês um gráfico tirado do Atkins, onde a gente tem o fator de compressibilidade, a pressão reduzida e algumas temperaturas reduzidas. E a gente tem alguns compostos, a gente tem nitrogênio, metano, propano e eteno. E cada um desses pontinhos representa dados experimentais. E repara como o princípio dos estados correspondentes, ele é bom, ele é bem razoável para esses compostos. São compostos pequenos e apolares, né? Quase esféricos. Não, o propano é que desvia um pouquinho mais do comportamento esférico. Ok? Era isso para esse vídeo e até o próximo.